Olá, me ouvem bem? Opa, boa noite, professor. Tá funcionando bem aqui. Ok. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, hoje de noite, nessa época de pandemia, para falar sobre um assunto que é um dos que eu mais gosto, né? Para te falar em economia, que é a Bolsa de Valores. Eu vi que vocês fizeram um evento bastante amplo, né? Tocando em várias questões que são interessantes para a economia. E agora, no final dessa noite, nós vamos falar sobre a importância da Bolsa de Valores como investimento para todas as pessoas. Então, eu sempre defendi há um bom tempo que a Bolsa de Valores, ela, não sei porquê, né, no Brasil, ela é pouco desenvolvida, né? Ela é pouco vista como uma alternativa de investimento pelas pessoas. E eu vejo isso por números. Você pode analisar o percentual da população economicamente ativa do Brasil que poderia estar investindo em bolsa de valores e não estava. Então, eu tenho aqui uma apresentação que vai dar um ar mais claro sobre essa distância do que poderia ter sido e que não foi, e felizmente também vai encaminhar aqui para para o mercado hoje, né? E como ele deve ser usado pelas pessoas. Então, só vou compartilhar a tela aqui, um instantinho só. Ok. Então, se tudo der certo, já está sendo compartilhada a minha tela. A ideia de investir na Bolsa de Valores é fazer das ações uma atividade como econômica qualquer, né? Muitas pessoas não percebem como que é muito mais arriscado você pegar um dinheiro que você tem e abrir o seu próprio negócio do que colocar ele na bolsa. E eu vou dar apenas um exemplo, né, do porquê que isso é verdade, né? Com certeza. Imagina que você escolha colocar o seu dinheiro numa padaria, você vai abrir uma padaria. Então, tudo aquilo que você tem, e até um pouco mais, porque normalmente a gente se alavanca para fazer um investimento, né, se endivida, ele vai estar dependendo de um resultado de uma única firma. Vamos imaginar que você tenha reunido aí R$ 200.000 e tenha colocado todo ele num negócio. O que resta para você é trabalhar muito e torcer para que ele dê certo, porque se der errado, você vai perder tudo que você tem, né? Tá tudo ali em um único negócio. Ao mesmo tempo, você poderia dividir seu dinheiro, né, os R$ 200.000, em talvez 5 ou 6 empresas. E isso faria muito mais sentido quando se fala de diversificação de risco. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que todo mundo deveria comprar ações para se tornar dono das empresas, né? E é isso que quer dizer essa frase aí, seja sócio do capitalismo. Quer dizer, você vai ser dono das empresas. Nós vivemos num sistema que não é chamado de trabalhismo, nem socialismo, nem nada do tipo. Nosso sistema é capitalismo. Ele é um sistema do capital, quem manda é o capital. A única forma de você se dar bem nesse sistema é sendo capitalista, né? É a forma mais segura. Ok, você pode ser rentista também, mas normalmente isso não basta apenas um desejo, tem que ter sorte, né, de ter dado grandes rendas. Então, você investindo em empresas como negócios, você vai buscar os lucros das empresas. E aqui eu tenho, né, um dos modelos que valorizam as empresas, que fazem a valuation de uma empresa, né, é o fluxo de caixa descontado, a ideia de que uma empresa é aquilo que ela vai pagar para você, né, ao longo do tempo, né, que ela vai trazer
de retornos operacionais ao longo do tempo, descontado para o momento presente. O que eu queria mostrar, que eu estava comentando sobre a Bolsa ainda ter muito para crescer, é esse gráfico aqui, né? Eu ensino mercado financeiro desde mais ou menos aqui, 2007. E eu comecei a investir mais ou menos aqui, 2003. Mais ou menos aqui porque foi em dezembro desse ano que eu fiz meu primeiro investimento com um 13º, né? Dezembro de 2003. E durante esses anos aqui eu fiz poucos aportes, até que eu comecei a aumentar os aportes, passei a me interessar, passei a dar aula sobre o tema também em 2007, né? Portanto, aqui tem 13 anos, né, que eu ensino isso, e 17 que eu invisto. E durante todo esse período aqui, eu sempre falei, inclusive eu propunha monografias para os alunos, né, e nunca ninguém quis fazer monografia tentando me perguntar por que a Bolsa não crescia no Brasil. Observem que a Bolsa está sempre aqui na volta de 500 mil CPFs, 500 mil pessoas investindo na Bolsa. E de repente, agora nós vemos aqui em 2018, 19 e 20, saltos cavalares, né? Que fazem com que muitas pessoas acreditem, eu já vi isso, né? E vocês já devem ter visto também, muitas pessoas dizendo que a Bolsa, que isso aqui é indício de uma bolha. Eu não acho que isso aqui é indício de uma bolha, tá? Eu acho que isso aqui é indício de uma recuperação. Então, não por esse dado aqui dos CPFs que o Brasil está numa bolha. Pode estar, né? A Bolsa pode ter bolhas, né, em alguns setores, mas por outras razões. Por exemplo, o setor de varejo, né, talvez tenha aí muita espuma nos múltiplos dessas ações, e a gente pode ter uma coisa isolada, mas digamos assim, o mercado em si estar vivendo uma bolha, porque nós temos agora 2 milhões e 800 mil CPFs, já um pouco mais, já na beira de 3 milhões de CPFs, não é por isso. Eu acho que isso aqui já deveria ser no mínimo 6 milhões de CPFs, comparando com países como, por exemplo, o Chile, que é aqui próximo, em termos percentuais. A Bolsa Brasileira, né, ela não era vista pelas pessoas. E por uma razão, a razão que eu sempre desconfiei, a principal era a taxa de juros, que era muito alta. Então, você tinha um rendimento de renda fixa que pagava um bom retorno e as pessoas não olhavam para a Bolsa Brasileira. Outra questão, muitas complicações burocráticas para que as pessoas entrassem. E as pessoas não tinham informação também sobre esse mercado. É muito comum ver as pessoas falando que bolsa é cassino, que não interessa a elas esse tipo de investimento, que é uma pena, né? Aqui eu tenho um livro, né? Isso aqui é a página 6, né? Meia dúzia, desse livro aqui, do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. E nessa página 6, ele coloca aqui no início do gráfico aqui o valor de $1 no ano de 1802. E esse gráfico termina em 2002. Portanto, esse gráfico cobre 200 anos de investimentos. E ele compara quanto que estaria valendo $1 de 1802 em 2002 e quanto se investido nele mesmo, quer dizer, guardado no colchão, como a gente diz aqui no Brasil. E esse mesmo dólar investido em ouro ou investido em títulos, né, privados, títulos públicos, ou investido em ações, que estão aqui os stocks, né, as stocks. Né? Portanto, você vê que $1 virou 5 centavos 200 anos depois, se investido nele mesmo, se deixado no colchão. Virou $4 e 52 centavos se investido em ouro. Virou 281 dólares investidos em títulos privados. Virou 1.778 dólares investidos nos títulos públicos americanos, os treasuries. Né?
e virou 704.997 dólares se investido em ações. A ideia aqui é ver o quanto que o dinheiro se multiplica. É só você ver quantas vezes, né, ele virou depois de 200 anos. E você vai ver que quem fez investimentos em ações ganhou muito mais do que os outros investimentos a longo prazo. E que as grandes depressões, as grandes quedas, os grandes crashes da bolsa, ao longo do tempo, se resumem a esses vales aqui, muito pequenininhos, né, ou picos. Se você estivesse naquele momento do tempo em que isso estivesse acontecendo, poderia ser uma situação assim de montanha-russa, né? Você está, por exemplo, nessa região do gráfico aqui, passa 30 anos de desce e sobe, né? Mas ao longo do tempo a bolsa é isso aqui, é uma linha para cima de investimento. E esse é o foco que eu acho que as pessoas deveriam dar. Hoje em dia, a questão de não ter mais informação sobre a bolsa de valores já é passado, porque tanto a internet está aí, como as empresas que fazem a intermediação da compra e venda de ações na bolsa de valores, elas estão por aí, né, disponibilizando contas gratuitas e muitas informações. Então, você pode estudar sobre as empresas e ter acesso aos dados através da própria B3, né? Você pode ter através de sites, aqui tem o Fundamentei, o Investing, o Baster, o Fundamentos e o ADVFN como exemplos de sites que dão as informações sobre as empresas. E por que você deve se informar? Bom, aqui que está a ideia, deixa eu retornar aqui ao meu slide principal, que uma das formas de você entrar na bolsa é se ver como um sócio do capitalismo. Então, como eu disse, você tem um perfil empreendedor, gostaria de fazer alguma coisa, esse é o meu perfil, tá? Eu gostaria de fazer alguma coisa, gosto de empresas, gosto de business, gosto de ler essas revistas, aquela parte de empresas do valor, né? Tudo isso sempre me chamou a atenção, toda a discussão que passa por aí. Então eu tenho esse perfil empreendedor, mas ao mesmo tempo eu sou funcionário público, trabalho em 2 lugares, inclusive. E a questão que fica é que, assim, bom, o que eu posso fazer? Eu não tenho tempo para estar empreendendo e também não estou afim de correr o risco de fazer uma empresa do nada, assim, agora. Se eu tenho um dinheiro e eu posso dividir em vários negócios, inclusive até em ramos diferentes, eu já me sinto mais seguro e, ao mesmo tempo, eu ainda me sinto um capitalista, porque, de fato, eu sou, né, dono das empresas, e posso ficar acompanhando os negócios, estudando as estratégias da empresa, os dados da empresa, etc. E para isso eu vou precisar dos números, né, dos balanços, das coisas que são disponibilizadas para que eu faça as minhas compras. E essas fontes de dados são muito importantes para isso, né? Agora, o que é interessante a gente observar, né? Preciso investir, eu preciso de empresas que deem lucro. Basicamente, essa é a grande questão. Preciso de uma empresa que dê lucro. Se der lucro, tudo bem. Eu tenho que dar lucro hoje, tenho que dar lucro no futuro, e tem que ter uma perenidade. E para isso, eu tenho que estudar. E não é difícil fazer isso. Conforme você estuda as empresas e o mercado de ações, você acaba descobrindo uma série de outras coisas que existem lá disponíveis para que você também negocie. E algumas delas você vai se desenvolver e aprender a usar, inclusive para aumentar a rentabilidade da sua carteira de ações, como, por exemplo, essas 2 primeiras coisas que estão aqui, as opções de compra e as opções de venda, que podem ser usadas tanto para você proteger valor, como para você ganhar uma remuneração em cima das ações que você tem. Você pode alugar ações para vender aquilo que você não tem. Esse é um mercado que permite fazer isso, né? Bom, aí nesse caso você vai estar trabalhando como um alavancado especulador, né? Se você quiser alugar ações para vender e depois recomprar elas mais barato e ganhar diferença. Mas também você, como dono de ações,
pode colocar as suas ações para alugar e ganhar uma remuneração a mais em cima das suas ações. Em vez de elas ficarem paradas, você está acumulando para o longo prazo, para a sua aposentadoria, você acumula aquelas ações e deixa elas ali e pode alugá-las. Então, você pode vender opções, você pode comprar opções, você pode fazer uma série de coisas e ainda por cima comprar pacotes, né, de ações que são fundos e também pacotes imobiliários para se proteger. Na realidade, digamos assim, imagine que você está guardando dinheiro para comprar uma casa. Seu objetivo é comprar uma casa. Se você colocar ele na poupança, ele vai remunerar uma taxa de juros. Se você colocar ele no CDB, também vai remunerar uma taxa de juros. O mesmo vai acontecer se você comprar títulos públicos. Se você comprar uma ação, na realidade você vai estar ganhando os lucros da economia capitalista. Num momento como agora, que nós estamos numa crise, você está sendo sócio dos prejuízos da economia capitalista de uma maneira geral. Mas você também pode perceber que a longo prazo, uma das estratégias que você poderia poupar seria comprar pedaços de imóveis vendidos na bolsa, sob a forma de fundos imobiliários, que é a última palavra que está aqui, que são os FIIs, né, Fundos de Investimento Imobiliário. Você estaria poupando na mesma moeda daquilo que você quer comprar, que é um imóvel. Claro, essas estratégias especulativas são o que está chamando a atenção da maioria das pessoas que está entrando na bolsa. Essa daqui é um dos instrumentos financeiros que eu mostrei ali atrás, no slide, né? A put, o direito de vender uma ação por um determinado preço. E aqui eu tenho um exemplo de uma crise, essa crise aqui foi em 2008, eu acho, que você tem 4.025%, que foi o retorno que deu em um dia nessa put aqui, né? Então, para quem especulou com ela. É interessante, né? Todo mundo quer ganhar esse tipo de investimento maluco. E hoje nós temos diversos caras na internet oferecendo essas oportunidades, porque as pessoas entrem na bolsa e façam operações alavancadas e muito arriscadas, querendo ganhar a vida a partir daquilo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas esse papel existe? Existe. Esse papel pode ser usado para você enriquecer? Pode. É o mais apropriado? Não é. O que é mais apropriado? É você ter conhecimento e se desenvolver e entender qual é o seu perfil na bolsa. Se é um perfil empreendedor, se é um perfil de quem quer muito risco, ou se é um perfil de alguém que quer apenas dar uma apimentada no rendimento de uma carteira mais conservadora. Se você entra na bolsa sem saber o que você quer, você tem grande chance de se dar mal. Então, a experiência que você vai adquirindo com o tempo, isso foi assim comigo, né? Você começa comprando ações de companhias seguras que você conhece, depois vai variando a carteira, vai diversificando, depois você vai conhecendo outros instrumentos, como, por exemplo, as opções, e você pode usar elas para remunerar a sua carteira. Você também pode usar outros instrumentos para dar uma especulada, e pode ficar cada vez mais arriscado o seu perfil ali no mercado financeiro, porque existem muitos papéis que são oferecidos para que você tire o que você quer da Bolsa de Valores. Agora, o que está sendo feito na internet, que pode ser sim assim, indício de que existam algumas pequenas bolhas no mercado financeiro, principalmente nessa entrada cavalar, né, de novos investidores nos últimos 2 anos, é a ideia de que, e já existe nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos você tem inclusive, assim, você tem pessoas que dão dicas, né? Tem canais na televisão falando sobre as melhores ações, as piores ações, e por isso as pessoas acabam imaginando que é um mercado que você pode entrar, como muitas atividades, e você vai desenvolvendo mais experiência, e com o tempo você vai ficando cada vez melhor. Isso não é verdade.
na área da especulação financeira. Quer dizer, o acúmulo de experiências não te transforma num trader melhor. Você pode, inclusive, com o longo do tempo, piorar. Isso vai muito da maneira como você se desenvolve, do seu mindset, né? Então, aqui uma das primeiras ideias, né? Que você vê aí os caras com um monte de monitores, um monte de painéis, mostrando dados e coisas do tipo, e ferramentas, né? Que permitem que você veja o mercado como um todo. Isso é uma coisa completamente absurda. Vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar outra tela aqui, né? Isso é uma coisa completamente absurda. Puxa, agora eu não consigo voltar para o Zoom. Bom, espero que estejam me ouvindo aí, né? New Share, achei. Então, por exemplo, isso aqui é uma dessas ferramentas, tá? Que são disponibilizadas para as pessoas por corretoras. Há corretoras que disponibilizam isso gratuitamente. Então, você pode ter aqui, agora tá, o mercado acabou, o mercado fechou, então eu não consigo ver algumas coisas que eu estaria vendo aqui, que seriam books, né, de compra e de venda da Bolsa de Valores. Então, poderia ver aqui ferramentas diversas que disponibilizam, com que eu acompanhe, por exemplo, as tendências dos preços, né? As ferramentas, por exemplo, aqui está setado aqui, é uma banda de Bollinger, né, que são essas duas que estão aqui, mais uma média móvel de 9 períodos, que é um lilás aqui onde eu estou vendo, e tem mais algumas coisas aqui que eu não estou vendo aqui, que é uma média móvel de 21 períodos, que está em cima de uma média da banda de Bollinger e tal. Então, você tem um monte de cursos aí que podem demonstrar ferramentas para que você analise gráficos, né? Para que você analise tendências, e são muitas ferramentas. Vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para a apresentação. E muita gente tenta passar para as pessoas que existem setups mágicos ou conjuntos de ferramentas. Setups seriam, né, digamos assim, receitas, tá? Receitas para que você consiga operar, que você consiga comprar e vender melhor. Ou que você, investindo num layout como esse que você está vendo aí, que te permita ver todas as tendências ao mesmo tempo, que isso vai tornar você melhor. Não vai também. Não vai também. Tudo o que você tem, como eu aqui, por exemplo, aqui em casa agora, estou com um laptop, uma câmera, uma webcam, 3 luzes apontando para mim e um microfone. Isso não me faz ser capaz de construir um filme com esse material ou uma minissérie para transmitir na Netflix. As ferramentas que os grandes bancos utilizam para especular e para identificar as tendências no mercado são coisas como isso aqui, ó, que parecem geladeiras com luzes, uma atrás da outra, em prédios do tamanho de hipermercados, com refrigeração especial, cabos de fibra ótica, etc., sendo colocados à sua disposição, quer dizer, sendo colocados à disposição do banco, para que o banco negocie. É contra esse monstro aqui que você está correndo atrás. Aqui eu coloquei um vídeo no YouTube que é de uma corretora, a corretora Clear, onde tem aqui um especialista da empresa, que é esse que está de camiseta branca,
falando com um cliente da empresa, que é esse com a camiseta cinza. Um vídeo está no YouTube, vocês podem lá assistir, em que o especialista da empresa acordava cedo e ele ia na casa do cliente da corretora para ensinar ele, como se fosse um tutor ou um mentor, para aquele cliente naquele dia. Ele iria fazer as negociações do lado do cliente. E vários desses vídeos que eles fizeram mostravam clientes com um sucesso naquele dia, né? Então, ele estava ali fazendo o papel de coaching, digamos assim, do cliente. E é muito legal, porque você pode ver exatamente aquilo que eu falei, né? O cara ali tem um laptop do lado esquerdo que vocês não estão vendo, tem duas telas aqui, aí tem um mentor, e está tudo preparado para ganhar dinheiro. Eu não conheço o cara, mas tenho certeza que já perdeu muito dinheiro depois disso. Porque não adianta ter essas coisas todas se você não tiver o desenvolvimento da sua cabeça. O que você quer? Você quer ser um investidor de longo prazo ou você quer ser um especulador? Bom, se você quer ser um especulador, você vai ter que desenvolver o mindset do especulador, que é um mindset de jogo. Eu sempre digo que é muito melhor, antes de você ler qualquer livro de trade, você aprender a jogar poker, especialmente aquele Texas Hold'em. Quando você entender que parte do jogo é olhar as apostas, né? É ver o que tem no pote do jogo, o que você tem na mão, a posição em que você está naquele momento, é você entender disso primeiro, porque o ativo em si não faz sentido nesse tipo de investimento. E também muitas informações que são passadas aí como importantes por essas outras técnicas que ensinam por aí, também não fazem sentido. Mas, enfim, você está concorrendo contra isso aqui, ó, contra esses computadores, contra a fibra ótica desses caras, contra milhões e milhões e milhões de dinheiros, né, investidos para ter mais velocidade e que sempre vão ganhar de você, né? Você nunca vai conseguir ultrapassar esses caras. E é isso que mais tem, tá? Você abre a internet aí e você vê vendedor de ilusão. Eu outro dia estava vendo uma campanha de um cara que trabalha na linha do scalper trading, né? Os scalpers, assim, eu já conheço há mais de uma década, né? E o cara está dizendo que jogou fora tudo, né? E vai começar de novo. É uma nova safra de inocentes, né? Que querem capturar aí para cobrar 5 mil reais, 3 mil reais para fazerem cursos que vão ensinar coisas que estão amplamente livres na internet, que basta, no máximo, talvez, um guia, né? Alguém que guie e diga, olha, busca isso aqui, isso aqui, isso aqui, e começa por aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses vendedores de ilusões que hoje estão aí no YouTube. Na realidade, agora eles passaram para o Instagram, né, e para o Twitter, aquela tal de Fintuit, uma coisa desse tipo, que você vê um monte de gente lá dando dicas de ações para você comprar sem nenhuma lógica nas tomadas de decisões, então simplesmente induzindo pessoas a entrarem em manadas, né? Então, você diz para todo mundo que uma ação é boa, as pessoas começam a comprar, a ação sobe, aí aquilo parece uma coisa que foi fruto da inteligência, mas na realidade foi um movimento de manada criado por essas pessoas, né? Então, é manipulação de mercado, pura e simplesmente, quando dá certo. Sendo que na maior parte o que tem, que a gente vê, é picaretagem. Agora, existe, né, então, aqui nessa tela, não vou apontar para ninguém, mas, digamos assim, eu vejo uns 2 picaretas com P maiúsculo aqui na minha tela, e umas 2 figurinhas que são vendedores, e um analista. Esse analista, eu vou dizer que é esse aqui. Esse aqui eu acho bom. Então, a questão que tem é que tem boa qualidade, tem má qualidade nas informações que estão disponíveis.
E isso me preocupa muito, porque principalmente com a nova geração, deve ter alunos novos aí na semana acadêmica, né, bem novinhos, e vocês têm algumas vantagens e umas desvantagens em relação à minha geração, tá? A minha geração, que é um pessoal que não gosta muito da bolsa. Eu gosto da bolsa, eu sou exceção da minha geração. Mas vocês foram criados na internet, ou tiveram exposição à internet muito cedo. Os pais de vocês nem têm ideia do que vocês são capazes de fazer na internet. No entanto, vocês tiveram acesso a coisas que não são filtradas, que não foram obtidas da mesma forma que nós aprendemos em livros que foram julgados por diversas pessoas e por editoras, né? Quer dizer, o nosso conhecimento foi um conhecimento muito, muito certificado, controlado, regulamentado. Foi assim que nós fomos criados. Então, nós também já tivemos muita exposição à picaretagem. Vocês não têm filtros, tá legal? A geração nova, eu acho que não tem capacidade, às vezes, de filtrar o que é bom e o que é ruim. A mesma discussão que tem aí sobre as fake news, né? A pessoa aceita tudo muito rapidamente. Então, o pessoal mais antigo é cético. E o ceticismo, às vezes, trava as pessoas, mas o ceticismo é bom contra picaretas. Cético não cai na lábia de picareta, porque ele sempre olha para frente e diz assim: você é um picareta até que me prove o contrário. Eu não embarco na sua. Então eu tenho visto aí muita gente cair na lábia de picaretas. Picaretas vendendo uma série de coisas que nem são regulamentadas, sem nenhuma segurança. E eu fico preocupado com isso. Você tem que abrir uma conta numa corretora. Hoje em dia, muitas corretoras são gratuitas, não cobram nada. Vocês não fazem ideia de como era no passado. Quando eu comecei a operar, eu pagava uma taxa na corretora, que não era muito cara, já era um pouco menos cara, digamos assim, mas porque eu fazia aportes, então a corretora ela exigia que você... A minha primeira corretora foi a Planner, que nem está aqui. Ela exigia que você fizesse uma determinada quantidade de giros do dinheiro ou de movimentação. Hoje em dia nada disso acontece, tá? Então, digamos assim, você nem pode culpar o seu avô ou o seu pai, se ele tiver uns 40 anos para mais, de não ter investido na Bolsa de Valores até os anos, vamos lá, 2002, por aí, 2003, porque era caro ter conta em corretora. Era caro, muito caro. Então, a corretora, aliás, nem aceitava alguns clientes da classe média. Tinha várias corretoras que segmentavam, como hoje existem fundos exclusivos para ricos. Então, a maioria das corretoras, elas eram para ricos ou para classe média alta. E aí tinha algumas corretoras que eram para classe média, mas eram caras. Hoje em dia, está grátis. Então, o custo para a entrada diminuiu. E sem contar que eles estão agora oferecendo, além da gratuidade, eles ainda estão oferecendo algumas das ferramentas, como aquela que eu mostrei para vocês, de forma muito barata. Aquilo ali era uma plataforma do grupo da Nelógica, que antes se pagava R$ 200 por mês para ter uma plataforma daquela cheia de dados. Eu pago R$ 9. E tem algumas plataformas, como a Trid, que aqui na Modal era de graça, não sei como está agora. Então, aí você pensa assim, puxa, né, você tem um custo de manutenção baixo, ferramentas, informações, está com a faca e o queijo para fazer investimentos naquilo que é o melhor e o mais rentável investimento que alguém pode ter, que é o próprio capitalismo. Né? A pessoa que entra na Bolsa de Valores tem que estar sujeita a compreender que a renda variável. Tá? Renda variável varia e não tem que ter explicações. Uma das coisas mais absurdas que acontece, e acontece todos os dias,
Você pode entrar na parte de economia aí de qualquer jornal ou entrar ali no Investing, que foi um dos sites que eu mostrei, até que eu estou dando uma corrida aqui até uns 9h05, que é justamente querer mostrar esse site aqui para vocês, bem rapidinho. Mas a ideia é que você tem muitas informações disponíveis, né? Mas você não tem a certeza do que está acontecendo. Então, tanto nos jornais quanto na televisão, vai ter alguém dizendo assim, a bolsa hoje subiu por causa disso. A expectativa de reformas. Ou a bolsa desceu por causa daquilo. Como é que você sabe, né, se a popularidade do presidente ela é devida a um plano, a um programa de governo, ou a outro plano, outro programa de governo? Fazendo entrevistas. Ninguém entrevistou todos os investidores da Bolsa de Valores hoje para saber por que eles compraram mais ou por que eles compraram menos. Então, tudo isso que sai na mídia é uma grande bobagem. Ninguém tem como saber por que razão a determinada ação subiu num dia. Você pode ter pistas. Determinada coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo, alguém poderia estar tendo que vender um monte de ações porque teve uma morte na família e é uma liquidação do inventário. E aí o pessoal resolveu que vai vender todas as ações de uma empresa, e o dia que aconteceu isso foi, por exemplo, o dia em que o balanço da empresa desceu. E aí você, nossa, que coincidência, né? Pode ter acontecido isso. Você não sabe por que aconteceu. Agora, em alguns momentos, é inegável que um evento ou outro afeta o mercado, porque geralmente acontece com todos os ativos no mercado ao mesmo tempo. Esses raros momentos, os cisnes negros, né? Eles acontecem o tempo inteiro. O mais atual foi o coronavírus, mas você já teve aí o Joesley Day, você já teve Tupi aqui no Brasil, Tupi da Petrobras, aquele poço que foi descoberto, né? Teve muita coisa. E tem muita gente que está sempre aí, né, imaginando que sabe para onde que vai e por que vai. Mas não vai. Essa aqui é a clássica previsão do Ricardo Amorim em 2009, né, portanto, há 11 anos, de que a Bolsa estava indo para os 200 mil pontos. Até hoje estamos esperando esses 200 mil pontos. Eu quero terminar com vocês mostrando o site, tá? Um desses sites que tem informações sobre a Bolsa de Valores, muito rapidamente. Onde é que ele está? Investing está aqui. Então, olha só, né? Isso é uma coisa que eu faço com as pessoas. Aqui tem um site cheio de menus. Cada menu desses abre alguma coisa. Então, ferramentas, calendário econômico para saber tudo o que vai acontecer e tal. Tudo bem. Mas olha aqui, se eu entrar só nesse menu aqui, mercados, entrar aqui, ações, viram que aqui abriu um monte de submenus, né? Então, olha só, mercado, ações, filtro de ações. O primeiro aqui, cliquei. Então, aqui. Aqui aparece uma série de menus aqui, popular, relação preço-lucro de uma ação. Eu posso dizer assim, quero comprar ações que tenham no máximo 15 lucros, para ficar dentro dos desejos do Benjamin Graham, do investidor inteligente. Aqui tinha um número que já caiu, provando para vocês de novo, ele era maior, 280, ele era 500 na realidade, né? Poxa, agora eu não consigo setar ali no 15. 15. Agora está em 152 ações. Está aqui embaixo. Todas essas ações passam por esse filtro. Mas se eu dissesse assim, eu quero agora, eu cliquei aqui no dividendos. Eu quero agora ações que nos últimos 5 anos tenham me dado um retorno de dividendos de no mínimo 3,42%. Então agora eu tenho só 57 ações, 57 empresas, que são essas aqui, que eu estou filtrando.
57 ações. Ah, eu quero agora uma ação que tenha acontecido, sei lá, que tenha uma margem bruta, uma margem operacional X. Veja, eu entrei aqui em mercados, ações, filtro de ações. Só na tela vocês estão vendo, no mínimo, uns 20 outros campos visíveis dentro disso aqui. Mas tem mais, ó, tem índices, tem commodities, tem títulos mundiais. Hoje, você precisa estudar, né? Precisa pegar essas ferramentas todas que tem disponíveis aí e estudar. E não é uma coisa fácil, tá, pessoal? É uma coisa que leva tempo. Então, não dá para dar saltos mortais. É preciso desenvolver. Eu acho que uma das maneiras que você deveria começar a entra em alguns sites, como, por exemplo, o site do Baster, né? Ele tem um canal de vídeo também lá, que ensina como analisar ações. É legal porque é levinho, é tranquilo e é sem risco. Aí depois você pode aumentar. Tem um site de um cara chamado Bo Williams, né? Bo Williams é B-O espaço W-I-L-L-I-A-M-S, né? O Bo Williams. Ele fala um pouco de comportamental, economia comportamental e bolsa de valores, que é para desenvolver a cabeça das pessoas para esse mundo da renda variável. Então, vai falar sobre todas aquelas coisas como gatilhos, âncoras e o nosso comportamento diante do risco. Porque, no fundo, é isso que nos faz tomar decisões erradas. Nós não sabemos como nós estamos inseridos nesse mercado, se vai ser como investidores de longo prazo, se vai ser como traders, e como que nós vamos fazer isso. Então, é isso, garoto. Devolvo para você. Eu vou acender uma luz aqui que está meio escuro. Estou ouvindo. Opa, beleza. Obrigado, professor. Foi bastante esclarecedor aí. Agora a gente vai abrir o tempo para perguntas do público. Enquanto o pessoal vai elaborando ali as perguntas no chat, se quiser também pode pedir, a gente abre o microfone. Tem uma pergunta minha mesmo. Professor, como que o senhor avalia o case da Magalu, que há muito tempo, mesmo antes do coronavírus, sempre foi muito vívida a discussão de que poderia estar numa bolha ou não, e também pertence a um setor que é bastante questionável, mas só demonstrou resultados positivos mesmo depois do corona. Tá. Bom, a Magazine Luiza é uma empresa que está nessa vibe aí do tech, né? Do tech. Você sabe, uma das coisas que você quer saber se tem uma bolha, uma característica de quando tem bolha é ter muitos CPFs naquela empresa. Sabe? As empresas, elas não têm muitos investidores normalmente. Elas têm lá 1.000, 2.000. Você pode entrar e pode buscar isso. Tem vários sites que dizem, né, quantos investidores tem em cada ação. E aí você vai lá e vê empresas grandes que você conhece, Hering, Grendene, você vê lá o número X de pessoas físicas investindo, e aí você compara com a empresa que você tiver desconfiado. Você vai ver coisas, às vezes, como 20 vezes mais investidores nessa empresa, né? Pode ver o caso da Gol, pode ver o caso da Oi. Então, ter muitos CPFs assim é um sinal é um sinal que para ficar esperto. Mas vamos observar assim qual o grande medo do Magazine Luiza. Se você entrar em qualquer site aí, né, eu posso assim de cara, né, indicar que entra no Fundamentos. Então você pode entrar no site do Fundamentos e pode fazer a sua análise ali. Eu vou entrar aqui no site do Fundamentos. Tá projetando aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui Magazine Luiza, né? MGLU3. Tá aí Magazine Luiza, ó. Está sendo negociado a 419 lucros. Eu nunca vi isso em nenhuma empresa
em nenhum lugar do planeta, né? 419 lucros. Isso é grande? 15 é um número que deixa muita gente nervoso. 15. Então, são 419 anos para que esse lucro por ação de 0,23 centavos te dê o dinheiro de volta, payback. Bom, e em relação ao seu próprio patrimônio, ou seja, quanto que a empresa tem de patrimônio agora, valor patrimonial por ação, 4,58. Isso aqui seria assim, o valor legítimo da empresa por balanço, tirando os ativos, descontando todos os passivos dele, sobra quanto? 4,58 por ação. Bom, então, quanto é que a ação está valendo no mercado? 95,33. Sobra 4,58 de real. Os outros 91 são o quê? Espuma. São espuma. São expectativas do futuro. Dá para ver, porque isso são 20 vezes o valor patrimonial. Aí você diz assim, tá, e quanto que essas expectativas para o futuro, elas são razoáveis, né? Assim, elas têm, quer dizer, baseado no que eu tenho essa questão, essa certeza de que vai dar esse lucro ou não vai dar esse lucro? Bom, eu posso olhar aqui, digamos que o passado dessa empresa, né? Então aqui, colocando para você na tela, está vendo aí na tela. Então isso aqui é a receita do Magazine Luiza desde o ano de 2011, aqui, ó. 6 bilhões e agora está em 22 bilhões. Olha qual é o lucro da Magazine Luiza. O lucro está em verdinho. Tem vários lucros aqui, tem o EBITDA, que é muito considerado, mas vou pegar aqui o lucro descontado, 270 milhões. Então aqui, receita 2020, 22 bilhões, até os dados que a gente tem. Quanto de 22 bilhões sobra de lucro? 270. Ah, mas aí você vai dizer assim, temos que olhar o longo prazo. Bom, o longo prazo está aqui, ó. Realmente essa empresa, ela subiu muito a receita dela, tá? Você tem que, ó, 2010, 4 bilhões, para 2020, 22 bilhões, quintuplicou a receita da empresa. Quintuplicou, é muito. Mas agora você olha o lucro da empresa. O lucro da empresa, isso era negativo, era muito ruim. Mas hoje ele está em 270 milhões. Você vende 22 bilhões e tira 270 milhões de lucro. Ah, mas isso aqui é bom ou ruim? Bom, no ano passado era maior, era quase o dobro disso. No ano retrasado também era maior. Em 2017 era 1,5 vezes isso. Ele está maior do que 2016, que está 3 vezes mais que 2016. Agora eu pergunto assim, isso é a razão para você tirar uma empresa que estava valendo R$ 8 e depois passou a valer 500, porque ela já teve um split, que é uma divisão do preço da ação, né? Você sai de 8 para 500, nesse período aqui, tendo o lucro simplesmente se arrastado até aqui. Então, na minha opinião, está caríssima, mas pode estar certa? Pode. Porque você tem que ver o seguinte, quem sabe ela vai estar vendendo 200 bilhões de reais no futuro? Pode acontecer. Digamos que ela vire uma multinacional de varejo. Digamos que ela cresça muito a parte financeira dela. Agora, é uma aposta. Se você vai pegar, por exemplo, seus 10 mil reais e comprar um lote de Magazine Luiza, que vai dar 9 mil alguma coisa, né? Então, se você for pegar os 10 mil reais e comprar um lote de Magazine Luiza, assim como uma aposta de longo prazo, tudo bem, é saudável. 10 mil reais não vão quebrar a sua vida, não vão amargurar você. Mas se você for pegar assim, vender um apartamento e comprar dessa ação, eu digo assim, ó, interne, você é completamente louco, porque está assumindo um risco enorme numa empresa. Mas mesmo que seja um risco enorme, risco é lucro. Ela pode sim virar uma Amazon, mas eu digo assim, tenha cuidado com o que você faz nas suas escolhas, né? Quer botar um pouco de dinheiro nisso, um pouco de dinheiro, arriscar só um pouquinho, tudo bem, não tem problema. Correto, acho que está respondido, professor. Vou ler aqui a pergunta da professora Adriana Esbica.
A professora falou, muito boa apresentação, professor. Reforça a importância do desenvolvimento da capacidade de análise, do conhecimento a respeito para se operar em bolsa. Na área de finanças comportamentais, temos mapeado tendências humanas que afastam o investidor de uma boa análise. Autores como Taleb têm afirmado que temos de aprender como os investimentos funcionam e, sobretudo, a evitar tendências para não cair em armadilhas que nós mesmos construímos. Você poderia comentar a respeito? Sim, então eu vou tentar achar aqui que no YouTube não é tão fácil o Paul Williams que eu comentei ali. Um prazer estar aqui com você, Adriana. Tem pouco, digamos assim, as pessoas dão muito pouca bola para isso, mas quando você vai conversar com pessoas que realmente trabalham no mercado, elas sabem disso, sabe? Elas sabem da importância de conhecer âncoras, coisas que afetam o nosso subconsciente, a nossa forma de pensar. Então, e gatilhos que disparam movimentos, né? Então, eu estou abrindo aqui um canal no YouTube de um cara que é um engenheiro nuclear e ele tem um curso. Ele é muito conhecido por ter inventado uma coisa matemática chamada Phi-Cube, tá? E ele vende isso. Mas, na realidade, ele tem um curso chamado A Bolsa na Cabeça. Eu já consegui aqui e já vou compartilhar para você ver aqui. E ele cita o Kahneman, cita o Tversky, cita a bibliografia, né, que nós temos. Então, na área de economia comportamental. Então, deixa eu colocar aqui, share, pronto. Então, não está aparecendo o nome dele aqui, está aparecendo o nome desse Phi-Cube, que é o método matemático dele. Mas, enfim, quando você pega os vídeos dele, que são esses que tem essas telinhas azuis, aqui, ó, vieses cognitivos, fatores de estresse, terapia cognitiva, personalidades, teoria de psicologia, crenças nucleares, emoções, sentimentos e virtudes, estresse no trade, jogo de chance. Ele fala uma série de coisas aqui. Inclusive tem aqui a matemática do mercado, né, teorias econômicas clássicas. Tem as teorias da gente aqui, tá? As nossas, que a gente aprende lá na minha disciplina, por exemplo. Então aqui, ó, o título é A Bolsa na Cabeça. O nome do autor, agora eu vou tirar daqui, tá? O nome do autor é esse aqui, ó. Paul Williams. Né? Ele é um engenheiro nuclear, ele é americano, fala com sotaque, mas ele está aqui no Brasil, né, há muitos anos já. E são esses vídeos que tem essas telas azuis, porque de vez em quando ele dá uma entrevista sobre isso, mas quando tem essa telinha azul, faz parte do Bolsa na Cabeça. E ele sempre reclama, para quem assiste as coisas dele, por exemplo, esse vídeo aqui tem 2 anos, né, tem 28 mil visualizações. Ele às vezes faz um comentário no dia sobre dicas do trade do dia e ele tem muito mais do que essas visualizações de vídeos que ele tem aqui há 5 anos ou 10 anos. Ele reclama que ninguém assiste esses vídeos, que foi o curso que ele melhor fez, que ninguém dá bola, porque as pessoas querem as coisas rápidas hoje. Parece que elas não querem compreender a forma como elas pensam. E se você assistir, você vai ver que você faz besteiras por causa disso. Por exemplo, o que as pessoas chamam de mão de alface, que é soltar rapidamente um trade quando você está ganhando, né? E aí o que tem o seu contrário, que é você ficar vivendo uma perda e aquilo ficar afundando e você fazendo preço médio, perdendo mais dinheiro. Isso é um comportamento que está explicado nesses livros de economia comportamental. E ele cita aqui quem são os autores desses comportamentos, desses gatilhos, que você tem maior dor quando você perde, digamos assim, eu não sei usar a palavra aqui, eu já li os livros, mas é assimétrico, tá? Você tem, por lado da perda, você tem tem uma dor, e quando você tem ganho, você tem
outra situação diferente. Então, ele vai mostrar aqui aquilo que a pessoa diz do mão de alface, está explicado pela teoria. E quando você faz isso daqui, quem já é trader, tá? A pessoa reconhece exatamente todas essas ferramentas, todos esses gatilhos mentais, e você, quando vai para frente da tela, sabendo disso, é muito melhor. Você melhora, você tem mais resultados. Eu estava provando isso outro dia para o meu orientando lá do mestrado profissional, eu disse assim, ó, vamos abrir aqui, você faz o seu investimento aí, eu faço o meu aqui, eu vou ganhar mais dinheiro que você. E dei 10 minutos, né? Aí ele trabalha em banco, né? E aconteceu. E ele disse assim, sabe por que aconteceu? Porque ele estava negociando com 10 contratos de mini índice, eu estava negociando com um. Todo mundo sabe que o risco que você tem de perder dinheiro com um contrato contra 10 contratos é totalmente desproporcional. Portanto, eu fiquei mais sangue doce, acompanhando a minha estratégia e sendo fiel à minha estratégia. Só larguei quando deu o 3-1 que eu tinha apostado. Ele não. Ele mal viu aquilo andar contra ele, vendo aqueles 10 contratos andando contra ele, aumentando o número, menos 90, menos 180, menos 200, ele estopou. Ele estopou no prejuízo. E acontece o seguinte, nós dois fizemos a mesma estratégia, nós compramos o ativo. Só que, então, nós dois começamos a perder dinheiro nos 10 minutos. Mas ele perdeu dinheiro e eu ganhei, porque eu pude esperar a reversão para chegar onde eu estava buscando, um teto de um canal, e ele não, porque ele estopou, estava com os 10 contratos, todo nervoso, uma pilha de nervos, e disse assim, claro que eu vou ganhar sempre nessa situação, né? Porque eu não estava correndo grandes riscos, eu pude me comportar, assim, aliviar a minha mente da pressão que devia estar na mente dele no máximo. Então, assim, olha só, existem coisas no mercado disponíveis, está em português aqui, né? E eu já mostrei para os alunos e eu tenho certeza que a maior parte nunca viu. Porque é que eles gostam é de caras assim, ó, tá? Assim, ó. Aí, ó. Você entra aqui, por exemplo, no canal do cara, e olha o que vai aparecer aqui. Ganhei 533 mil ao vivo. Perdendo 1 milhão e rindo. 50 mil reais por mês. 94 mil em 7 minutos. É isso aqui que as pessoas querem. Infelizmente. Bacana, professor. Vou passar a próxima pergunta aqui, da professora Denise Maria Maia. Bacana aí ter as duas professoras, um prazer recepcioná-las aqui hoje. Parabéns pela exposição. Podemos dizer que para aplicar na bolsa ou ser um bom investidor financeiro, não precisa necessariamente ser um economista? O Eros Oliveira também fez uma pergunta que eu acho que vai de complemento, acho que o senhor pode respondê-la junto. Gostaria de saber qual área do conhecimento o senhor aponta como principais para um investidor que pensa em investir no longo prazo. Ah, bom. Então, prazer estar aqui também, Denise, saber que você está por aqui. Eu vou te dizer, vou começar pela segunda, que é bem mais fácil, contabilidade. Tá? E contabilidade é análise de balanços. Isso já é uma boa coisa para se fazer. Claro que você pode também, vai ver isso, tá? Que a matemática é importante, principalmente quando você quiser montar carteiras e tentar, assim, né, utilizar algumas das nossas teorias para minimizar riscos, porque você tem que ponderar, né, a sua carteira, escolher uma determinada quantidade de ativos. Eu vou te dizer a verdade, sabe? Eu até ensino isso, mas na vida real eu não faço isso. Eu gosto de ações de bancos e de companhias de energia elétrica, porque são companhias que eu sei que vão estar aí por 10, 20 anos, né? E compro as minhas ações de companhias de energia elétrica. Atualmente estou comprando de saneamento básico também, por conta do novo marco do saneamento básico, né? E os bancos, você tem uns 3 bancos aí que dão lucro há 20 anos, né? Então, assim, assim, é uma coisa que não existe em outro lugar do mundo, inclusive o que tem aqui, né? Que você comprar, eu até vou fazer isso aqui
Deixa eu pegar aqui o maior de todos eles, YouTube 4. Você nunca vê prejuízo em algumas dessas ações. Então, quando você compreende, né, os indicadores básicos de contabilidade, lucro sobre patrimônio, lucro sobre... Isso é suficiente. A pergunta, Denise, eu preciso ser economista. Não, mas tem um perfil assim de gostar de empreendedorismo, de entender o que é um negócio, faz com que a gente se desenvolva mais e faça melhores escolhas. Eu, por exemplo, um setor que eu adoraria estar investindo bastante, e eu vejo que só botando dinheiro no exterior eu conseguiria, é esse setor de pesquisa e desenvolvimento que faz bioquímica, farmácia, que vende essas drogas, que desenvolve essas drogas, porque a saúde ela está ficando cada vez mais complexa e cara, com tratamentos, e essas empresas elas têm patentes por esses remédios e por essas drogas. Então, elas são tipo monopolistas de uma coisa muito exclusiva e que dá dinheiro, porque muitos dos clientes são governos. Mas aqui no Brasil só tem uma empresa que namora mais ou menos com isso, que é aquela Rappi, né? Rappi Vida, né? Que é assim, porque não estou falando de farmácia que vende coisinha na esquina, isso aí é varejo, né? A droga raia, essas coisas assim. Se farmácia não me interessa quem faz a química e tem uma patente. Esse setor é pouco desenvolvido no Brasil, praticamente não está na bolsa. Bom, tá sendo projetado na tela aqui o Itaú, eu acho, né? Não está sendo projetado, professor. Acho que você tem que compartilhar ali. Não foi? Então deixa eu compartilhar. Tá aqui, share screen. Entrei aqui no site do Baster, tá? E eu tô com dados do Itaú. Olha isso aqui. Olha só, aqui você tem o Itaú desde os anos 2000. Eu estou no patrimônio líquido dele, não quero patrimônio líquido. Mas está tudo misturado. Não, tá aqui. Deixa eu voltar de novo. Então, aqui, ó, o patrimônio líquido do Itaú, ele é 142 bilhões de reais. 142 bilhões de reais. Ok. Quando você é sócio de uma empresa, você é sócio do patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo. Então, você olha como que ele se multiplica de tamanho. Ó. Pega aí, por exemplo, o último ano do governo Lula, 2010, era 60 bilhões o patrimônio líquido dele. Agora é 142 bilhões. Olha o lucro, tudo verde. Nunca dá prejuízo esse banco. 24 bilhões de lucro em 2020. Quer dizer, olha o que a Covid fez com o banco. Ela reduziu os lucros de muito absurdos para absurdos. Foi isso que aconteceu. Então, de 29 bilhões de 2019 para 24 bilhões. E pode apostar no que eu estou te dizendo, ano que vem vai subir, porque eles guardaram dinheiro sob provisão, na forma de provisão para devedores duvidosos, e quando você vai olhar o índice de calote deles, está baixo. Então, esse dinheiro vai voltar, né? Ele não vai ser usado. E eles separaram um monte de bilhões para isso. Capaz de passar de 30 bilhões no ano que vem o lucro desse banco. Mas olha aqui, ó, nunca deu prejuízo. Vocês têm mais de 20 anos na tela. Na realidade, raros foram os anos em que o lucro ainda não aumentou em relação ao anterior. E não, então me diz assim, qual é o risco de eu investir numa empresa como essa? Eu acho baixíssimo, sabe? Esse ponto que tem aqui. E você não precisa de muitos dados para fazer essa análise. Eu estou analisando o lucro da empresa, estou analisando o patrimônio da empresa, você poderia olhar a dívida, que não existe, né, nessa empresa. Por outro lado, veja o que acontece se você for investir numa empresa como essa daqui, ó. Gol Linhas Aéreas, tá? Que é uma empresa de aviação, aí, é um setor que está parado e tudo mais. Bom, veja se precisa aí, vou responder para todo mundo, mas você, Guilherme, se você precisaria conhecer muita contabilidade para saber se essa empresa é legal ou não.
Primeiro momento, você talvez fosse enganado, porque aqui as receitas da empresa, ó, são enormes. Saem de 4 bilhões para 11 bilhões em 2020. Então, isso aqui é muito, está subindo muito a receita. Mas vamos ao que importa. Lucro da empresa. Olha aqui, ó, toda hora tem vermelhinho no lucro da empresa. Quer dizer, prejuízo, 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 né? Muito prejuízo. Mas a gente sabe, né, quando nós somos sócios de uma empresa, nós somos sócios do patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, quando você tem prejuízo, ele vai diminuindo. Então, você vê ali o patrimônio líquido da Gol, lá no início dos anos 2000, 221 milhões e tal, e agora ele está isso aqui, ó, 12 bilhões de reais negativos. Isso significa o quê? Que a Gol precisa ter 12 bilhões e 400 de lucro, que ela nunca teve, se somar todos os lucros da história dela não dá isso, né? Mas ela precisa de 12 bilhões para valer zero. 12 bilhões para valer zero. No entanto, essa ação tem um valor na Bolsa. E que valor é? É o valor da expectativa. O valor da expectativa é que ela passe a lucrar, que ela reverta toda essa situação, que magicamente desponte como uma grande empresa. Eu passo bem longe de uma empresa dessas. Se em 20 anos ela não provou que faz dinheiro, por que razão vou entrar agora que ela está com patrimônio líquido de 12 bilhões negativos? Mas se alguém quiser correr esse risco, tudo bem. Põe lá R$1.000 nisso daqui. Não precisamos fazer uma análise muito grande, mas se vocês quiserem, e entrar aqui no caso da dívida bruta e todas as outras coisas, é tudo escandalosamente horrível nessa empresa. Não tem nenhuma condição disso aqui valer. Agora, olha, eu falei daquela hora do Banco Itaú, né? Mas quer ver um banco que está super barato para comprar na Bolsa de Valores? E que é até interessante, né? O pessoal ficou falando aí em privatizações. Se você fosse privatizar esse banco agora, venderia ele muito mal, porque as ações dele na Bolsa não fazem jus ao valor do banco. Você entra aqui no quadro do Banco do Brasil, você vê um banco que também cresce há muitos anos, né? Há muitos anos, nunca deu prejuízo também, tá aqui, ó, sempre verdinho, patrimônio líquido de 100 bilhões, você pode olhar ali, ele não se multiplicou tanto quanto o Itaú, não, nós vimos o Itaú sair de 60 para 142, esse aqui saiu de 54 para 105, ok, cresceu menos, né, no período. Mas olha aqui, dá lucro a dar com pau, né, muito lucro. E esse banco aqui, se você for comprar ele hoje, for olhar ele hoje, PPAS 3 Fundamentos, pelos aqueles múltiplos, lembra quantos lucros que nós tínhamos quantos lucros que era o Magazine Luiza, 400 e poucos anos de lucros, né? O Banco do Brasil está sendo negociado na Bolsa por 5,9 lucros. 6, PL de 6. O valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial está 0,91. Quer dizer que, olha aqui, ó, o valor do patrimônio do banco é R$ 36,65 por ações. Isso aqui é o valor legítimo, puro, do balanço, né? Pega os ativos, tira dos passivos, 36. E a ação está 33,21. Então, ele está sendo negociado na Bolsa abaixo do valor patrimonial. Que é esse número aqui, preço sobre o valor patrimonial. Aí você pergunta assim, você tem R$10.000, coloca em Magazine Luiza ou coloca no Banco do Brasil? Você pergunta assim, depende, o que você quer? Eu quero botar um dinheiro e te dar daqui a 1 ou 2 anos. Capaz de que na Magazine Luiza você ganhe mais dinheiro. Porque enquanto nós estamos nessa onda de que ela vai ser uma Amazon do Brasil, e o mercado está acreditando nisso, e mais pessoas estão entrando na Bolsa, e mais pessoas estão investindo, você pode estar numa fase de subida desse preço, e que ele vai subir mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Uma hora o mercado pode se perguntar, tá, mas está valendo tudo isso? Ok. A longo prazo, o mercado faz essa pergunta, tá? Porque ele se desvia da racionalidade por um tempo, e esse tempo pode sim passar, ao contrário do que diz a nossa teoria, pode se passar por vários anos desviado dessa racionalidade. Agora, eu digo assim, eu acho que está desviado da racionalidade é esse preço aqui. Né? Um julgamento assim bem rápido, mas eu já fiz um mais profundo, tá? Esse banco está super barato. Muito barato, muito barato.
né? E eu estou comprando. Não é uma dica, mas eu já me enchi o carrinho e estou esperando o momento em que ele vai acordar e vai dar uma grana preta, né? Agora, se isso vai acontecer agora no curto prazo, não sei, não sei. Tem muita coisa na política acontecendo. Esse que é o ponto. O meu mindset é guardar. Eu tenho ações que eu comprei a centavos e hoje elas custam R$ 10. R$ 10. Que são ações lá de trás, né? Então, esse é o meu modo. Então, eu digo assim, se é para comprar hoje e vender no ano que vem, eu não sei se é melhor você comprar Banco do Brasil ou comprar Magazine Luiza. Se é para comprar, para guardar para uma aposentadoria, comprar essa daqui. Essa aqui. Bacana, professor. Agora eu vou abrir o microfone para o Henrico Mendes, que vai fazer a pergunta dele aqui. Boa noite, tá me ouvindo, professor? Sim, Tudo bem com você? tudo bem. Última vez que nos vimos, você estava dirigindo na rua. Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela apresentação. Sempre uma honra poder ouvir você falando. E, bom, a minha pergunta é a seguinte. Considerando que o mercado seja 95% eficiente, 90% do tempo, né, tem uma teoria que diz isso, como que uma pessoa física com uma conexão de internet ruim, 2 telas de computador, vai conseguir competir com milhares de instituições que têm equipes enormes e ficam o dia inteiro, né, monitorando o mercado para tentar exatamente capturar essas supostas falhas que o mercado dá. Eu queria entender o que o senhor acha sobre isso. Ok, Henrico. Eu já vi muita gente quebrar na Bolsa de Valores. Muita, né? E eu vou responder isso da maneira mais fácil do mundo, né? Quando você compra uma ação, o que ela pode fazer? Ela pode subir de preço e aí você ganha dinheiro, ou ela pode descer de preço e você perde dinheiro. Ou pode ficar parado e você ficar na mesma. Já se você entrar vendido no mercado, a ação pode cair e você vai ganhar dinheiro, a ação pode subir e você vai perder dinheiro, ou ficar parado e você dá na mesma. Uma coisa que as pessoas não percebem, e eu quero que vocês façam esse esforço aqui, é que as chances de você ganhar na bolsa são enormes. 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 Se você pegar e colocar uma bala num tambor de um revólver, absurdo, exemplo absurdo, mas me apareceu aqui, você dá um tiro para cima para ver se ele vai disparar ou não, tá? A chance vai ser 1 em 6 se o tambor tiver 6. Então você vai ter uma chance menor disso acontecer do que você ganhar na bolsa de valores. Porque você pode subir, descer ou ficar parado. O que as pessoas não percebem é que essa brincadeira complica quando você faz jogos subsequentes. Quer dizer, se você coloca um dinheiro na bolsa para fazer um trade e aposta numa direção e ela dá certo, você ganha. E aí, casualmente, você usou isso porque você estava com médias móveis ou você estava lendo um book num computador e aí você viu um sinal lá, você disse, compra, comprei, deu certo. Então, você deposita a sua fé naquele pé de coelho, como eu chamo. Então, todas essas ferramentas são pé de coelho, ou pés de coelho. Mas a chance que você tinha de acertar sem ter nada disso, quer dizer, pegando uma criança e dizendo assim para ela, olha, me diz aqui o que eu faço, compra ou vende? A criança disser, compra. E você comprar, você vai ter uma chance muito próxima de alguém que tiver investido numa plataforma e estiver lendo o book das ações ali. Porque é uma chance em 3 ou uma em 2, porque se você considerar que fica parado não tem custos hoje, então uma em 2, a sua chance é grande. Então o que a pessoa faz é assim, em geral ela tem esse lado positivo de eu ganhei porque eu estava com um sapato amarelo, eu ganhei porque eu estava com um cinto tal. Elas estão fazendo dessas ferramentas a sua fé. E como essas ferramentas acertam várias vezes, elas dizem assim, não, dessa vez deu errado, mas na maioria das vezes acertam. Vai fazer a análise corretamente para você ver que dificilmente você foge dos 50%.
né? Então, é um pouco de, sei lá, não é uma fé, é uma crença num pé de coelho, porque do outro lado, as pessoas não têm a menor noção disso. Os caras investem em fibra ótica, em uma coisa chamada colocation, que é estar próximo da Bolsa de Valores, porque eles veem aqueles números antes das pessoas. Quando chega na sua casa, já é passado. É como a luz das estrelas que a gente está vendo aqui. Algumas estrelas já explodiram no passado e a gente ainda está vendo elas ali, mas elas não existem mais, elas já explodiram, não estão mais lá. Então, nesse mercado, que a gente chama assim de latências e coisa parecida, esses caras estão a quilômetros de distância e as pessoas não têm a menor chance contra eles. Agora, tem uma coisa, eles fizeram algo, eles compraram. Você pode comprar e você vai ganhar também. Mas não foi porque você viu algo. Não tem que ter essa ilusão, porque é muita ingenuidade. Mas no próprio livro que você mencionou, Investindo em Ações no Longo Prazo, tem uma passagem que o autor fala do dollar cost average, que seriam os aportes regulares com o passar do tempo, né? Porque, segundo ele, a não ser que você tivesse uma bola de cristal e pudesse prever todos os movimentos que a bolsa faz, essa estratégia de você aportar regularmente em boas empresas é praticamente imbatível, né? Sim, eu concordo, porque aquela página 6 mostra isso, né? Mas, digamos assim, é uma outra coisa que as pessoas têm que ter em mente. Eu vejo essas briguinhas, eu não entro em briguinhas mais, porque eu digo assim, eu não perco mais nem meu tempo com isso, sabe? De holder versus trader, etc e tal. O capitalismo é dinâmico. O capitalismo já foi guiado por empresas de petróleo. Será que daqui a 20 anos essas empresas vão estar no topo? Não, não vão estar. Então, o que eu quero dizer assim, a estratégia de você fazer aportes regulares é a melhor que tem, é a que eu faço. Você não tem que ter medo de que está caindo. Sobrou um dinheiro, continua botando na bolsa. Mesmo que todo mundo esteja em pânico, continua botando na bolsa, mas coloca em empresas que você acha que vão sobreviver. Então, você tem que ter essa mente de dizer assim, olha, essa empresa vai estar aí daqui a 10 anos, coloca em empresas novas que estão surgindo que você acha que vai crescer, também coloca, bota o seu dinheiro lá. Mas você vai perder, é isso que eu quero dizer, Henrico. Você vai perder uma ação. E aí o que a pessoa tem que dizer assim, olha lá, o cara é buy and hold, aí ele ficou com o Cielo até o fim, e a Cielo não deu dinheiro e tal. Faz parte do processo de diversificação do seu dinheiro e dos aportes regulares serem pequenos, que você vai ter uma ou outra perda, dane-se. Porque no aglomerado dos seus investimentos, você vai ter muitos lucros. Se você vem fazendo aportes nas empresas, elas estão crescendo de maneira que nenhum outro investimento consegue acompanhar. Então, vamos lá, você tem 10, 11 empresas, uma delas ficou ruim. Primeiro que ela não vai ter ficado ruim de uma hora para outra, você vai ter tido tempo para, de repente, dizer assim, não, vou sair dela, porque já deu o que tinha que dar, né? Então essa daqui é ruim e tal. Então, assim, os aportes regulares que você está falando aí, do SAIG, do investimento, são corretos. Mas eu só quero dar atenção para que diz assim, não pode ser em qualquer coisa. Você tem que fazer uma escolha de portfólio, escolher as empresas como alguém que estivesse entrando nelas. Você vai montar aquele negócio, né? Eu sempre digo isso. Vamos supor aqui que você queria entrar no varejo, tá? Aí você quer entrar no varejo. Diz, bom, você pode montar uma loja ali, pode ser que a sua loja dê muito retorno, ela seja fenomenal. Por outro lado, você pode comprar uma empresa varejista que já tem um portfólio de clientes, um portfólio de fornecedores, uma logística montada, os melhores profissionais contratados. Você vai ter condições de fazer isso? Eu acho que não. Então, compre um pedaço daquela empresa. Mas aquela empresa pode vender alguma coisa que vai ficar no passado. Quantas empresas já quebraram? Empresas que eram boas, que ficaram ruins com o tempo. Então, eu só gostaria de acrescentar esse detalhe. Você tem que comprar sempre e não mudar muito, sabe? O que não pode? O que é mudar muito? De repente, assim, vendi um apartamento e vou botar tudo na bolsa agora. Esse aporte ele vai ficar desproporcional aos outros aportes que você vem fazendo.
Se você está salvando R$ 500 por mês ou R$ 1.000 por mês, continue assim, independente de como estiver a economia, se alta, se baixa, não importa. Mas vai variando a empresa. Como eu disse agora aqui que eu estou interessado. Ó, o banco me parece muito barato, eu já tenho banco, mas me parece barato, então estou botando um pouco mais ali. Saneamento, que eu não tinha quase nada antes de 2020. Mas saneamento é uma área que eu não estava investindo muito, então ótimo, vou começar a fazer os novos aportes aí, porque aí já dá uma diversificada, né, para fazer aquilo ali. Mas você tem razão, a estratégia de investir a longo prazo, um pouquinho de cada vez, é imbatível. Só acrescentaria, diversifique bem. Beleza, professor. Já passamos aí quase 20 minutos do horário. Dá tempo de mais uma pergunta aqui, professor? Pode fazer. Beleza. Então, pergunta do Eros. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre criptomoedas. Essa pergunta foi a mesma que me fizeram, que terminaram, o dia que criaram um clube de finanças na Federal, que agora é Liga de Finanças, foi numa semana acadêmica. Foi o André, ele me convidou e eu fiz a palestra no dia que eles inventaram isso. Depois eles formalizaram. E a última pergunta foi sobre isso, exatamente sobre o que eu achava de criptomoedas. E na época eu dizia que achava meio estranho, que não era uma moeda. Bom, é um ativo, tá? É um ativo de renda variável, tá longe de ser uma moeda, mas assim, ele está dando dinheiro como o ouro está dando dinheiro. Eu gosto mais de ouro, tá? Já vou largar isso, né? Essa real para o cripto que está aí perguntando. Porque eu nunca gostei das críticas que faziam sobre o ouro. Eu ainda acho ele um ativo de segurança por excelência e ele está se provando assim. Só que as criptomoedas, elas também, né? Só que qual é o grande problema? O grande problema é isso, está muito pulverizado. Não é bom enxergar como um ativo, como uma moeda. É bom você enxergar como um ativo que está sendo usado para diversificação de risco, que é uma boa alternativa e que, se você quer ter na carteira, deve ter sim. Eu tenho criptomoeda, eu tenho a Bitcoin também, tá? Mas isso daqui é uma proporção muito pequena do que eu tenho. E ela tá ali, eu digo assim, dinheiro para fugir do país, caso seja caçado de alguma maneira, né? É uma forma que ninguém tem de pegar ele, né? Ou coisa do tipo. Mas pode ter dólar, pode ter criptomoeda. Eu só acho que assim, não é uma moeda. Está longe de ser moeda, criptomoeda. É um ativo de risco e que é elegível, é justo, é razoável você ter ele como um dos seus ativos numa carteira bem diversificada de investimentos, mas um dos seus ativos. Fechou, professor. Acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui. Para fechar com chave de ouro mesmo o dia. A palestra se estendeu bastante. Agradeço bastante pela sua presença. Agradeço a todo mundo que está online aí ainda. É isso aí. Nos vemos amanhã. Programação amanhã já está nas redes sociais. E até a próxima. Vou encerrar aqui. Até mais. Obrigado. Parabéns. Até mais.